Olá, sou Bruno Fuga e venho comentar um pouco no canal nosso do YouTube sobre processo civil, advocacia, rotina forense e tentar fomentar algumas discussões que possam ser úteis na rotina nossa do escritório. E o tema de hoje eu acho de fundamental importância, é uma grande virada de paradigma e eu acho que todos os julgadores e advogados precisam pensar e estudar e colocar em prática essa nova mudança de paradigma, esse novo olhar, esse novo forma de pensar o processo civil dentro da ótica do direito probatório. O destinatário das provas, e esse é o recorte que eu queria trabalhar aqui hoje, não é o julgador, não é o juiz. O destinatário das provas não é mais o juiz ou somente o julgador. E é esse o recorte que eu queria trabalhar para vocês pensarem, colocarem isso em prática dentro das petições judiciais, dentro dos julgados, e parar para pensar que o julgador não é mais o destinatário das provas. Por quê? O primeiro fundamento para isso, penso eu, que seria a Constituição. Dentro dos nossos comentários aqui do YouTube eu vou colocar os artigos e o quinto traz logo o direito de ampla defesa e ampla produção de provas. E essa ampla produção de provas e ampla defesa, ela não deve ser vista somente dentro da ótica do réu. O autor também tem um direito de ampla produção de provas e ampla defesa, e isso logicamente também faz parte dentro do direito probatório, e inclusive ratificado por diversos tratados internacionais. O direito de prova é amplo e deve ser feito de maneira ampla, com a maior possibilidade de dilação probatória possível. A prova, dentro dessa nova ótica e dentro desse novo paradigma, não é feita somente para convencimento do juiz. Isso é, inclusive, faz parte de um enunciado do FPPC, que eu também destaco abaixo aqui nos comentários do YouTube para quem tiver mais interesse. O destinatário da prova não é somente o juiz, dentro dessa ótica constitucional, é também as partes ou quem dela possa fazer interesse. Até porque a prova ela não é produzida para o juízo de primeiro grau, ela é produzida para o juízo recorrente, ela deve ser apta a formar convencimento das partes. Provando essa nova ótica, destaco também a leitura do artigo 381 da produção antecipada da prova. Se a gente for ver lá, dentro dessa ação de produção antecipada da prova, a gente pode ver dentro dos incisos 1º, 2º e 3º que nenhuma das hipóteses de cabimento do direito probatório dentro desses requisitos traz como necessidade de produção da prova a visão do julgador como sendo destinatário final. A gente pode ver dentro do inciso 1º do 381 que é uma hipótese de urgência, a hipótese do inciso 2º do 381, que seria a hipótese de possível autocomposição após produzidas as provas dentro do processo de produção antecipada da prova, e por fim o inciso 3º, e esse eu acho que evidencia mais ainda essa nova ótica de mudança de paradigma, que é a possibilidade de fazer a prova, de produzir a prova, para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação principal declaratória lato sensu futura. Ou seja, a parte pode produzir a prova para convencimento próprio, para convencimento e entender melhor os fatos, para que ela possa ou não produzir a ação declaratória futura, se assim desejar, porque também não tem esse vínculo necessário. Então esse eu acho que é o recorte de hoje, de suma importância, necessário mudar essa chave, essa mudança de paradigma dentro do Código de Processo Civil, não somente do processo civil, mas dentro da ótica de todo o processo como um todo. Porque a prova não tem como destinatário final somente o julgador, e sim quem dela possa fazer interesse, autor, réu, terceiros interessados também. E dentro dessa ótica, volto a reforçar que isso é uma visão constitucional e uma visão nova de mudança de paradigma, de destinatário das provas, todos os que possam dela ter interesse no processo declaratório de forma geral, e também que eu faço esse recorte para tentar deixar claro esse tema na produção antecipada de provas, que tenta trazer de forma clara a necessidade de pensar a prova como também interessadas as próprias partes. Pois bem, esse é um recorte extremamente interessante, um assunto profundo que merece uma atenção e um destaque para todos os operadores de direito. Encerro por aqui então, acompanhe o nosso canal, um abraço para todos.